em busca de uma informação, essa reportagem a respeito de um problema que sempre existiu, mas a ciência tem se aprofundado recentemente, o lipedema, algo exclusivo de mulheres. No ar. Uma doença vascular crônica que causa o aumento desproporcional de gordura, principalmente nas pernas e até nos braços. O lipedema tem causas genéticas e ainda é pouco diagnosticado. Ela é progressiva, né, e ela acomete principalmente o tecido celular subcutâneo conjuntivo, que seria aquela gordura do subcutâneo, não a gordura visceral, que é aquela que a gente tem dentro do fígado, né? Seria aquela gordura mesmo do subcutâneo, que fica abaixo da pele. E é interessante dizer que ela só foi realmente considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde a partir do ano de 2022. Então a gente está falando de algo bem recente. Geralmente é uma doença que costuma acometer mulheres, né? É uma doença que ela tem relação com questão hormonal. Então, geralmente, mulheres na gravidez, mulheres que fazem uso de reposição hormonal, na menopausa, elas podem ter esse problema. E os sintomas geralmente começam com alguns nódulos palpáveis na pele, geralmente no início não tem acometimento da pele, então alguns nódulos dolorosos, e aí conforme a doença vai evoluindo, o que acontece? Ela começa a ter nódulos maiores na pele, começa a ter um engrossamento da pele, e aí no estágio mais avançado a gente tem até lóbulos de gordura, de pele com bastante nódulos dolorosos. Esta empresária conta que sentia dores constantes nas pernas. A princípio, ela achava que era por conta do excesso de peso, mas após uma cirurgia de bariátrica, os sintomas continuaram. Há um ano, ela descobriu que tem lipedema. Eu sempre achei que eu tinha dores por conta da obesidade, por estar ali pesando 120 quilos, mas depois que eu emagreci 55 quilos e as dores nas pernas continuaram, e mesmo treinando e fazendo dieta, eu consegui mudar muito o meu superior aqui, os braços, ombro, mas a perna continuava com aquela gordura que não saía. E aí foi onde eu fui procurar ajuda e entender do que se tratava. Além de dores frequentes nas pernas, a Mariana começou a perceber diferenças no corpo. Com 36 anos, teve que enfrentar muitos desafios. O primeiro deles, aceitar o diagnóstico. Eu trabalhei um processo aí de negação, porque é muito difícil, né, você aceitar um diagnóstico como esse, porque você precisa entender que o tratamento vai ser para o resto da vida, que não tem ali uma solução imediata, né? Então não adianta você ficar dentro de uma academia tentando de todas as formas, que não vai resolver, né? O tratamento envolve muito outras coisas, né? Um tratamento multidisciplinar mesmo. E aí eu passei numa vascular e ela que diagnosticou. Porque eu sempre achei, não, minha perna é gordinha, é assim mesmo, não tem jeito. Até não tinha noção da ligação entre as dores que eu sentia e o diagnóstico, né, do lipedema. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença lipedema atinge cerca de 12% de mulheres brasileiras. A prevenção e o tratamento estão ligados à dieta alimentar e prática de atividade física. A gente sabe que dietas anti-inflamatórias, né? Dietas com baixo carboidrato, dieta cetogênica, a dieta mediterrânea, elas são bem indicadas nesses pacientes que têm lipedema. Além disso, na questão do tratamento, exercícios, por exemplo, exercícios de baixo impacto, então a gente recomenda natação, bicicleta, yoga, pilates, né? Evitar exercícios que você tenha pule muito, porque todo esse impacto ele acaba gerando traumas nesse tecido celular aí subcutâneo que já está disfuncional, tá? Em relação à parte de musculação, a gente também indica pesos leves, cargas leves, exercícios no elástico, evitar cargas muito pesadas também para não ter risco de traumas nessa região. Com tratamento adequado, é possível reduzir as dores decorrentes da doença. O controle da dor também é indicado no tratamento do lipedema e, além disso, a gente utiliza diversos suplementos fitoterápicos, antioxidantes que ajudam no controle dessa dor, né? Então eu posso citar alguns aqui, ômega 3, curcumina, resveratrol, o próprio selênio, tudo isso daí vai ajudar a diminuir essa inflamação, porque na verdade o lipedema ele é uma doença que tem uma inflamação de baixo grau. É igual a obesidade, ele tem uma inflamação de baixo grau. Quando você diminui essa inflamação, você melhora muito a dor do paciente.
A Mariana também é influencer e vem ajudando muitas mulheres através das redes sociais. Depois que eu comecei a mostrar e realmente falei, algumas seguidoras já falavam, eu acho que você tem lipedema. E quando eu tive realmente o diagnóstico e trouxe isso à tona, muitas pessoas começaram a olhar e falaram, nossa, minha perna é muito parecida com a sua, eu tenho essas características, também sinto dor. E a gente muitas vezes acha que é o normal do dia a dia, eu estou muito cansada, eu andei muito, eu fiz isso ou aquilo, e não entende que, na verdade, é uma característica da doença. Doutor Tiago Viana, que a gente viu sendo entrevistado pela Haline Góes nessa reportagem, está aqui comigo para também ampliar a nossa abordagem a respeito desse tema. Muitíssimo obrigado, doutor Tiago, que é médico nutrólogo, especialista em medicina esportiva, mas que também tem dado atenção a pacientes com esse quadro de lipedema. Só mulher, doutor? Bem-vindo. Bem, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos aí. Então, o lipedema, ele é predominantemente em mulher, né? E por que é isso? Porque ele tem muita relação com um hormônio que a gente chama de estradiol. E como esse hormônio, ele acaba sendo mais predominante, vamos dizer assim, nas mulheres, então é uma doença praticamente exclusiva de mulheres, mas pode ter em homens também, raríssimos casos, tá? E aí quando tem em homens, geralmente a gente já pensa em alterações hormonais, baixa testosterona, por exemplo. E aí, só a reposição hormonal ameniza, doutor? Então, na verdade, como a gente comentou ali... Para mulheres, um ajuste hormonal? Isso. A parte hormonal, ela faz parte do tratamento do lipedema, né? O lipedema, a gente tem que abordar um tratamento que são diversas estratégias, né? Então, envolve dieta, suplementação, exercício físico, a questão hormonal, que a gente avalia bastante, drenagem linfática, meias de compressão, em alguns casos até cirurgia. Então, é muito importante a pessoa, quando ela suspeita de lipedema, né, como a própria moça comentou na reportagem, poxa, ela emagreceu 30 quilos, acho que foram 20, 30 quilos, e mesmo assim as coxas não diminuíram, né? Então o lipedema ele tem essa característica, né? Então é diferente você tratar uma pessoa só com obesidade e uma pessoa que às vezes tem obesidade e um lipedema associado ou só um lipedema, então são tratamentos diferentes. E aí é legal comentar também, Rodrigo, da abordagem multidisciplinar, né? Então ela comentou que procurou um cirurgião vascular, geralmente o cirurgião vascular é o primeiro médico, né, que as pessoas procuram, poxa, você está com uma perna inchada, será que é algum problema? Será que, né, o que está acontecendo? Então o cirurgião vascular geralmente é um dos primeiros, mas é importante essa abordagem multidisciplinar, cirurgião vascular, cirurgião plástico, nutrólogo, nutricionista, educador físico, todo mundo atuando em conjunto para ajudar essa paciente. Via de regra, só mulheres sobrepeso, com obesidade, ou há casos de mulheres magras que apresentam lipedema? Legal, isso é muito interessante, porque sim, ela pode estar relacionada junto com a obesidade, mas tem mulheres magras, né, que têm sim o lipedema. Então elas são doenças isoladas, não necessariamente elas estão juntas, né? É importante pensar que o lipedema ele costuma surgir na mulher em períodos, em situações onde ela tem alterações hormonais. Então eu vou citar aqui 3 exemplos. Durante a puberdade, né, quando começa a mulher menstrua, durante a gestação, também você tem que ficar de olho nisso, e durante a menopausa. Então, todas essas alterações, quando envolve hormônios nas mulheres, começou a ficar com a perna inchada, está achando meio esquisito, está estranho, não está melhorando com dieta, com exercício físico, procura um profissional para a gente fazer o diagnóstico aí. Possível se prevenir, doutor? Olha, é assim, o lipedema... Porque se tem a ver com essas mudanças de fase, ficou mocinha, menstruou, uma enxurrada de hormônios que não dá para se prever o que é que vai acontecer com o corpo da mulher. Perfeito. O lipedema, ele é uma doença crônica, né? Então ele não tem cura, mas a gente consegue diminuir esses fatores agravantes. Né? Então, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta com baixo carboidrato, dietas cetogênicas, tem mostrando bastante resultado no lipedema. Mulheres que fazem exercício físico de baixo impacto, como eu comentei, né? Então a gente não recomenda, por exemplo, ficar pulando corda, por exemplo. Isso é uma coisa que não ajuda muito, né, no lipedema. Então a gente tenta atuar nos fatores agravantes, mas a gente entende que é uma doença que tem predisposição tanto hereditária, né? A mãe, a avó teve, né? Minha avó e minha mãe sempre tiveram a perna inchada. Então a chance, às vezes, da pessoa ter é muito grande. Então tem esse fator genético hereditário que daí não tem como a gente mexer. Então a gente tenta mexer nos fatores ambientais aí para diminuir a progressão da doença. Doutor, o que tem a ver o lipedema com elefantíase?
A elefantíase, ela é uma outra doença que a gente chama de linfedema. Né? É um problema na absorção da linfa, do sistema linfático. Né? O lipedema não, o lipedema é uma outra doença, é uma doença onde acumula gordura no tecido subcutâneo, embaixo da pele. Né? Então o linfedema, geralmente, ele costuma acometer tanto homens quanto mulheres. Tá? Geralmente é de um lado só, diferente do lipedema, que costuma pegar os dois lados. Tá? Então essas são algumas características. O linfedema, ele, por exemplo, uma coisa interessante, ele acaba às vezes pegando, se estendendo para os pés também, para as mãos. Né? Já o lipedema, ele já não tem essa característica. Ele acomete coxas, pode acometer até braço, dependendo do tipo de lipedema, mas ele poupa mãos e pés. Então, e com tudo isso daí, a gente vai tentando diferenciar um do outro. É um quadro inflamatório, que pode ser amenizado, mas nunca ele totalmente interrompido. Perfeito. É igual a obesidade, é uma inflamação crônica de baixo grau. Então a gente vai atuar com estratégias para diminuir essa inflamação. Então antioxidantes, né? Tudo que a gente comentou. Então tudo isso diminui a inflamação, melhora a dor, melhora a fibrose e aí tudo isso dá uma qualidade de vida maior para essas mulheres, porque existem muitos estudos mostrando que as mulheres que têm lipedema, elas acabam tendo mais predisposição a ter transtornos alimentares, então compulsão alimentar, transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade. Por quê? Porque a imagem dela, a autoestima dela está abalada. A questão da aparência, as pernas, no caso do lipedema, que é distinto do linfedema, a elefantíase, as pernas ficam inchadas, tem essa questão toda de inflamação nas pernas. Isso o senhor disse que interfere na autoestima, mas há alguns outros problemas acarretados por essa inflamação nos membros inferiores, intestinos ou não? É assim, ela é uma doença que ela é uma disfunção do tecido gorduroso localizado. Né? Então ela não costuma acometer tecido gorduroso visceral, que seria aquelas gorduras lá que tem dentro do fígado, né? Porque essa gordura sim é extremamente inflamatória, essa gordura sim é maléfica para a saúde. Né? Então o lipedema, apesar de trazer todo esse problema que a gente diz, né, estético, se a gente for comparar com o acúmulo de gordura visceral, que leva a muitas outras alterações, é uma doença mais amena, mas eu não estou querendo minimizar os efeitos da doença, mas geralmente ela não tem relação com esses outros quadros clínicos aí. E nós temos um atendimento voltado para pacientes no Serviço Público de Saúde a respeito de lipedema? O que a gente observa, né? Geralmente acaba sobrando muito para os cirurgiões vasculares tratar isso daí. Tá? E aí muitos dos pacientes, em virtude do tempo, de demora, do próprio falta de conhecimento mesmo, né? Essas orientações que a gente está trazendo aqui para as pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque assim, muitas pessoas acabam lendo outras coisas na internet, ficam perdidas, não sabem o que fazer. Então o tempo, às vezes, para ser atendido no SUS, toda aquela demora, já chega num caso que às vezes os pacientes já têm, a única opção, vamos dizer assim, a melhor opção é a cirurgia, então acabam indo para a cirurgia. A cirurgia resolve por completo ou só na aparência, doutor? Ela tira, né? Ela absorve, ela resolve a parte estética. Como, né? Uma lipoaspiração? É tipo uma exatamente, é uma lipoaspiração. Só para você ter uma ideia, o culote, o famoso culote que as mulheres reclamam tanto, né? O culote, ele já é um estágio inicial de um lipedema, entendeu? Então, se você já tem um culotezinho, será que eu já tenho um estágio 1 de lipedema? Então é legal procurar uma orientação, porque daí atuando precoce a gente consegue diminuir todas essas complicações aí que a gente comentou. Doutor Tiago Viana, nutrólogo, participou com a gente da reportagem, também aceitou o convite para vir aqui trazer mais informações ao vivo no nosso Balanço Geral.